E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo inesperado um pouco para mim, porque lancei um vídeo sobre a nova banlist essa semana e poucos dias depois da banlist sair, ela já foi alterada. Já teve essa banlist de emergência, essa alteração para corrigir um problema grande que surgiu da última lista. Uma carta muito forte e foi considerada forte demais para estar liberada. Então vamos falar dessas pequenas mudanças, ver como é que elas estão impactando o jogo agora e o que esperar do meta, do competitivo do jogo para os próximos meses. Bom, a carta problemática da última lista foi o Drornik. O Drornik estava banido já faz um bom tempo, desde que comecei a jogar eu nunca vi ele liberado. Ele foi liberado a duas cópias na lista do começo da semana, mas aí voltaram atrás e agora ele está limitado a uma cópia. Soltar duas cópias dessa carta, que é uma carta bem poderosa, realmente foi considerado perigoso. Isso porque para jogar contra esse cara, você tem que estar com um deck bem rápido, lutar para não ser counterado, por exemplo, para fazer o jogo terminar bem rápido, porque a habilidade dele, principalmente a segunda, a primeira se ele lutar e a segunda se ele for suporte, é bem problemática. Você fazer praticamente um Rec 10 com o Drornik. Então, tem visto essa semana decks de Drornik com o Fliander. Então, você tem uma mecânica de infectar muitas criaturas com o Mildic e com o Carapaça Daemon. E aí o Fliander vai se curando, enquanto o Drornik vai acumulando contadores. Aí, com duas cópias dele, dá para acumular, sei lá, uns 8 contadores e já consegue ativar a habilidade dele bem fácil. Então, muita gente tem reclamado. Eu enfrentei algumas vezes esse deck Drornik Flianda. Realmente é bem chato, realmente é bem ruinzinho de se jogar contra. Então ele está agora limitado a uma cópia. Vamos ver se ele consegue estar fora da banlist assim. Senão ele deve voltar na próxima mudança. Outra alteração de surpresa que teve foi Felfor, a versão Felfor das profundezas, Felfor the Deep, que é o Felfor Marillion Fluidomorph. Além dele ser um Fluidomorph, ele tem duas habilidades. A segunda não é muito boa, fazer as criaturas perderem Swift e não podem se mover para outros espaços, no caso se realocar. E a habilidade de Fluid Morph diz que a primeira habilidade você pode mudar uma criatura. Você pode realocar ela para um espaço adjacente, gastando apenas um contador. Assim, o Felfor, ele é muito presente no chamado deck de Kraken, que usa o Stelgar, mutação viciosa. Então, basicamente, o que você faz com ele? Você pode soprar os lutadores do oponente para longe, atrair os suportes que estão lá atrás, colocar eles na linha de frente e separados de alguma criatura que tem Defender. Então dá para você roubar os suportes facilmente e aí neutralizar, ou então só segurar o jogo por alguns turnos para o Stelga ficar ainda maior, o quanto for possível. Então é realmente muito chato ter que lidar com o Felfor. Você pode jogar duas cópias dele, estava liberado a dois. Geralmente no deck de Kraken usavam só um. Um já era bem inconveniente. Já dá para acumular contadores muito fácil. Em um combate já consegue acumular uns 4, 5. Já dá para fazer muito estrago, tanto para atrasar o jogo quanto para sequestrar os suportes. Eu havia conversado com um administrador gringo do Recode um tempo atrás. Ele estava usando esse deck de Felfor. Aí ele ainda até brincou: não, Ilex é muito forte, deveria estar banida. Aí eu, não, o Felfor é que deveria, realmente ele merece ser banido. E aí demorou um tempinho e agora realmente foi. É outra pessoa que está cuidando da banlist agora, não é esse mesmo cara que eu conversei. Mas geralmente tem um consenso da galera gringa para algumas cartas que merecem ser banidas. E aí o Felfor, então, banido, zero cópias, não pode jogar mais com ele. E vamos ver por quanto tempo ele fica assim. E uma mudança positiva da banlist de liberar a carta foi Power Leash. Ela estava limitada a uma cópia. Isso desde há duas banlistas atrás, a dessa semana passada, na anterior, ela tinha sido limitada a uma cópia, porque essa carta é um equipamento realmente muito bom para decks de War Beast, tanto para os que usam Blasvatan e cartas leais Mypedium, quanto para o Ixic, que é uma War Beast muito boa para decks mistos. Então, além de dar muita energia,
causar mais 5 de dano e mais energia para cada conjurador, um equipamento bem completo mesmo. Dá para usar nos melhores lutadores da tribo. Mas, como nessa última lista Whirlwind Whale tinha sido banida, e eu até comentei no vídeo que isso afeta decks de Warbeast, porque o melhor substituto que existe para essa carta é Cyclone Slam, mas basicamente só serve para manter o dano. São duas cartas de custo 3 que causam 30 de dano. Mas Cyclone Slam não tem efeito nenhum, enquanto o Whale ainda impede o oponente de jogar Mildix pelo resto do turno. Então, decks de Warbeast foram nerfados, até demais. E aí, para compensar isso, Power Leash voltou e vai ser uma carta muito bem-vinda, porque duas cópias dele você pode colocar uma em cada Ixic. Geralmente esse deck roda com duas cópias do Ixic, então cada um recebe o equipamento. E para os decks leais que usam Blasvatan, Gafatra e o Killeron geralmente tem outro equipamento para ele, que é o Drill Dozer, que já consegue compensar a energia. Dá para você colocar esse equipamento nele, então. E aí você coloca o Power Leash nas outras duas feras da guerra que você tem, geralmente Blasvatan e Gafatra, que protege os conjuradores. Então foi bom, foi uma medida boa para deixar o Warbeast mais jogável, um pouco mais consistente. Uma mudança que passou despercebida, que na verdade foi uma carta que foi adicionada depois do Recode, e porque teve as cartas adicionadas no começo do mês, e essa foi adicionada, sei lá, uma semana depois, que foi Cidade de Kensep, o sítio de escavação da placa. É um local de iniciativa Mypedium, que tem o efeito de, no início do combate, cada jogador revela as duas cartas do topo do deck de ataques, e aquele que revelou 3 ou mais de custo dos ataques coloca dois contadores na sua criatura engajada. E as cartas que você revelou vão para o fundo do deck na ordem que você quiser. É uma carta interessante para fazer sua criatura engajada ganhar contadores. Isso pode ser bom para alguns decks que usam cura, burn ou sei lá com contadores. É meio arriscado usar, acaba sendo uma carta meio que de sorte. Mas se você tem um deck de ataques com muitas cartas de custo 2 e 1, vale a pena. Se você tem carta de custo 4 e 5, ou quase todo o deck de custo 1, aí já não compensa. Mas enfim, no caso de você ter um deck com muitas cartas de custo 2 e custo 1 e algumas de custo 0, ainda tem uma boa chance de você ativar esse efeito. E ganhar dois contadores para a criatura engajada é útil, com certeza é bom. Iniciativa Mypedium, que acaba sendo um pouco raro, mas eu não sei se algum deck de Mypedium teria vantagem em usar essa carta não. Mas enfim, está no Recode agora. Eu coloquei ela acho que num deck de Barret Beyond, porque eu gosto de colocar contadores nele. Enfim, estratégia minha. E esse é um vídeo bem curtinho, eu acho, só para comentar essas mudanças, essa lista de emergência. E se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta o que achou das mudanças. Estava sofrendo muito na mão do Drornik, como é que estava o jogo de vocês? É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.